Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje vou comentar um pouquinho sobre o DEVA11, um fundo high yield, que sua cotação vai sofrendo bastante no mercado secundário. Vou comentar um pouquinho sobre os motivos por isso estar acontecendo. Vou comentar também um pouquinho da perspectiva de rendimentos para o futuro e também vou comentar sobre os principais problemas do fundo. Muitas operações que tem no HCTR, o DEVA também tem, então a gente já tem uma noção de quais serão os problemas, mas eu vou passá-los aqui com vocês um a um. Algumas informações de início do fundo, então ele pagou 90 centavinhos por cota no último mês, que dá aqui um yield de um pouco mais de 1%, duration médio da carteira de 2,2 anos, mais de 133 mil cotistas, taxa média IPCA mais 10,44 e ele conta com 48 operações em mais de 16 estados. Pessoal, antes de começar o vídeo, queria deixar um recado rápido aqui para vocês. A gente está vendo aí um cenário no país se deteriorando por várias questões. Estou aqui tentando tratar com vocês da economia, apartado da política, apesar delas estarem entrelaçadas. E o recado que eu quero deixar para vocês é o seguinte: estudem o dobro, o triplo, o quádruplo do que vocês estão acostumados a estudar. Se vocês estudam vendo vídeos no YouTube, lendo, acompanhando notícias, dupliquem, tripliquem. Por quê? Quem tiver mais preparado, tanto mentalmente quanto emocionalmente, quanto no estudo mesmo dos ativos, vai conseguir performar melhor na crise, ok? Então assistam vídeos de fundos que vocês não têm, porque lá vai ter uma informação que no futuro pode entrelaçar com um fundo que você tem, ou lá você pode aprender alguma coisa que eventualmente pode acontecer no seu fundo e você já está mais preparado. Então, esse é o momento para estudar. Começando então o vídeo. Falando um pouquinho das taxas, a gestão cobra 1,2 ao ano, mais taxa de performance de 10% do que exceder 100% do CDI, um pouquinho caro. A gente pode tirar aqui como base a Kinea, ela cobra de 1,08 até 1,2, geralmente sem taxa de performance, então um pouco caro. Mas, seguindo. Então aqui, como eu falei, a taxa média do fundo é IPCA mais 10,44 e ele diz aqui que esse último mês o rendimento foi um pouquinho menor, dado a quantidade de dias úteis. Fevereiro é o menor mês do ano, tem só 18 dias úteis, janeiro teve 22, março terá 23. Então ele tem aqui a perspectiva de ter uma melhora de rendimentos para março. Porém, como eu vou mostrar para vocês, essa não é a minha perspectiva, porque o fundo tem problemas em vários CRIs. Eu fiz aquela soma para a gente ter uma noção de quanto por cento do PL que está sob risco, sob atenção, comprometido, enfim. Inadimplência da carteira. A carteira de ativos encerrou o mês de fevereiro com 94,3% de adimplência, ou seja, pouco mais aqui de 5% de inadimplência. E quais foram esses CRIs que atrasaram? Circuito de Compras e Carvalho Hosking. Ele informa logo na sequência que esses dois CRIs pagaram suas dívidas logo no início de março com as devidas multas. Então, os rendimentos de março não foram impactados por esse atraso. Esses dois CRIs eles ainda continuam ali sob bastante atenção e eu vou trazer para vocês a atualização daqui a pouco. Ele comenta aqui que o fundo ele tem como estratégia uma pegada mais high yield, então para tentar mitigar um pouco esse risco, ele trabalha muito com a diversificação, então ele quer ter bastante ativo. E além disso, ele quer ter o quê? Bastante relevância na operação, porque eventualmente quando tiver uma assembleia, ele vai ter ali um voto proporcional maior, então ele quer ter esse tipo de influência sobre o CRI para num eventual problema, ele conseguir tomar as rédeas e, enfim, executar a garantia, propor o vencimento antecipado do CRI ou reperfilar a dívida. Então, ele comenta um pouquinho que essa aqui é a tese da gestão. Aí ele comenta logo nessa sequência que os primeiros 16 meses do fundo foram dedicados a aumentar o seu patrimônio, de modo que a carteira fosse bem acomodada com a diversificação. Um pouco de contexto aqui para vocês. O IRDM, todo mundo conhece, o fundo grande, o gestor Selegato ele já deu algumas entrevistas criticando um pouco dessas emissões sucessivas. Ele acha que passou um pouquinho do ponto, tanto é que o IRDM nas últimas emissões ele não estava subscrevendo mais. Então aqui me parece, talvez, não sei, deixem no comentário o que vocês entenderam disso. Me parece que uma resposta, obviamente educada, um pouco velada, mas para o mercado como um todo. Olha, a gente fez sim muita emissão sucessiva, mas era para diversificar.
Aí vai do entendimento de cada um se essa é a melhor tese ou não. Só estou aqui comentando com vocês. Seguindo, em um cenário mais desafiador, a gestão permanece focada no monitoramento das operações, que no caso do DEVA 11 e de fundos mais high yield podem ser mais demandadas. Conceitualmente, se fossem operações realizadas com empresas e segmentos óbvios, provavelmente esses ativos estariam na carteira de um fundo high grade e não high yield. É considerado high yield por algum motivo. Achei um pouco passivo-agressivo, não gostei muito do tom usado nesse parágrafo. Também peço aqui o comentário de vocês, se vocês concordam ou não, mas eu não acho que a gestão tem que trazer esse tipo de comentário no relatório. Ela tem que explicar o seu produto, explicar a sua tese e não parecer que aqui está numa rusga com o mercado, com seus cotistas. Ele vai continuar um pouco nessa linha, eu vou trazer aqui para vocês. Esse ponto eu não gostei muito não, confesso. As operações presentes na carteira do DEVA não necessariamente são mais arriscadas quando analisadas em conjunto com as garantias envolvidas, mas podem ser menos óbvias, atuar em setores e regiões menos assistidas. Podem se tornar mais desafiadoras em momentos difíceis da economia. Ok, essa tese vai se provando ou não nos próximos meses. Vamos acompanhar, vou trazer aqui para vocês todos os meses. As operações investidas pelo DEVA possuem robustez de garantia. Então aqui ele coloca as garantias. Isso aqui também, agora a gente vai ter um mercado estressado, a gente vai conseguir testar, né? Seguindo, aqui ele coloca, eu nem destaquei muito para vocês, quem quiser pausar para ler, mas ele coloca uma cronologia aqui dos fatos ocorridos. Então, ele coloca que vai ter ali o problema do circuito de compras, Carvalho Hosken, Coteminas, e aí a cotação caindo bastante. Ele fala basicamente que o circuito de compras representa ali 5,5% mais ou menos por cento do PL, e o fundo caiu muito mais que isso. E ele coloca aqui que principalmente ao efeito de manada tem um pouco, mas eu também não acho que é só isso. E também não acho que é função do gestor ficar dando essa cutucada aqui. Eu acho que ele tem que explicar os problemas e aí cada um que tome sua decisão. Mas beleza. O ponto para mim é o seguinte, não é só o circuito de compras que tem risco nesse fundo. Ok que o circuito de compras no final do mês passado era quem estava inadimplente, mas a gente tem muito mais porcentagem do PL sob risco. Então, faz um pouco de sentido sim o fundo cair. Aí você pode discutir se teve efeito de manada somado a isso ou não. Até acho que teve. Mas tem mais risco envolvido. E a minha maior angústia como investidor, vendo outros investidores iniciantes, é quando esses investidores compram um produto sem entender o risco que está ali. Eu não tenho problema nenhum em comprar um fundo arriscado, desde que você saiba, olha, esse fundo arriscado ele tem X% que tem que ter mais atenção. Ainda assim, nesse preço, para mim, faz sentido, porque eu acho que nesse preço já está descontando esse risco. Se 30% do fundo não pagar, esse preço aqui ainda compensa. Beleza, tudo certo. O problema é quem comprar R$ 110, achando que o fundo vai pagar uns 50 para o resto da vida e não vê os problemas. Ou o problema é quem acha que vai comprar agora 70 e no mês que vem o fundo vai pagar uns 50 de novo. Entende? Então é isso que eu tento aqui com o meu canal ajudar vocês. E se vocês estiverem gostando do meu conteúdo, deixa o like, se inscreve. Com 1000 inscritos, vou liberar de graça aqui um guia para quem é iniciante, para poder entender de fundos imobiliários e conseguir acompanhar aqui os meus vídeos e aproveitá-los de maneira melhor. Então, chegou em 1000 inscritos, vou liberar de graça lá no Telegram. Indo aos problemas do fundo. Então, circuito de compras. Ele coloca aqui que basicamente o CRI vem sofrendo com intercorrências. Por quê? Deterioração do cenário macroeconômico, o que impacta em todos os setores e reduz significativamente a capacidade de consumo da população. Ações endividadas por pessoas com interesses contrários ao bom desenvolvimento do shopping. Aqui é o gestor que está falando. E CPI da pirataria que está em andamento. Pelo menos aqui, diferente do HCTR, ele trouxe essa informação para a gente. Está acontecendo uma investigação lá no circuito de compras por, enfim, N problemas. Quem quiser só colocar no Google que vocês acham a notícia. Pelo menos aqui ele colocou um pouquinho desses problemas. Ele coloca aqui que o ponto 2 e 3 estão relacionados. Em conjunto com os demais investidores do CRI, estamos trabalhando para romper tais barreiras, tornar o shopping cada vez mais atrativo aos lojistas e, mesmo que demore mais tempo do que o previsto inicialmente, manter o fluxo de pagamentos da operação sem prejuízo aos investidores do DEVA. O que eu entendo aqui? Que pode sim ocorrer atraso, que ele não quer
ao final, né, obviamente, que tem um prejuízo, ou seja, olha, passamos a régua, não vamos receber, acabou, executa garantido que a gente pegar, beleza, mas pode ser que esse fluxo seja inconstante. Então, pode ser que tenha pagamento parcial, e depois tem uma inadimplência, não sei, não ficou 100% claro. Mas vamos acompanhar. É importante saber que 5,5% do PL já está sob atenção. Eu vou somar tudo para vocês ao final, tá bom? Carvalho Hosken, fiz uma análise também mais completa lá no HCTR, mas basicamente é o seguinte, é uma empresa que ela está com um problema de liquidez, ela tem a maior parte, na verdade, do seu patrimônio está em ativos que não são líquidos, são propriedades em localizações um pouco mais distantes, porque estava começando ainda a ter ali a construção do condomínio, enfim. E ele está tentando vender esses ativos para fazer frente ali às suas obrigações do CRI. Então, a gente não sabe se vai pagar ou se não vai, porque até agora não sei se vendeu ou não. Então aqui, ó, tá deixando anotado. Tem ativo, mas não vendeu ainda. Logo, vai continuar sem pagar? A gente não sabe. Na verdade, ele pagou, né, atrasado, mas vai pagar no próximo mês? Então aqui já tem mais um problema. Hope, ativo reestruturado. Também fiz aqui, vou deixar marcado para vocês um vídeo do HCTR, onde eu destrinchei melhor a situação da empresa Hope. Mas basicamente, para ser mais direto aqui, a dívida foi reestruturada e alongada. Então vai ter carência até de amortização e juros até o final de 2023, tá? E no início de 2024 voltam os pagamentos, sendo que a cota sênior agora a taxa vai ser IPCA mais 10, atualmente é IPCA mais 9, e a subordinada passou para IPCA mais 13,34. Então, alongou a dívida e melhorou a taxa. A grande questão aqui é, ok, então isso aqui já vai impactar diretamente nos rendimentos no próximo mês, porque você não vai ter pagamento do CRI. Para 2024, é risco, porque a empresa não está conseguindo pagar agora, ela vai ter que tentar se reestruturar em 10 meses, só que no ano que vem ela tem que pagar uma taxa maior ainda. Então, e essa aqui é a maior posição do fundo. Então, isso aqui a gente tem que ficar muito de olho, porque é uma porcentagem que hoje não vai gerar renda e que em 2024 a gente não sabe. A gente não sabe como a empresa vai chegar, o cenário no país não está bom. Então, assim, atenção máxima. Então, vocês estão entendendo que não é só 5,5% do PL que não pagou, que fez a cotação cair 20, 25, não sei lá quantos por cento. São vários CRIs e também, enfim, transparência, forma, utilidade, tudo isso que está englobado. Bom, seguindo, ativo em reestruturação, CRI1 Holding. Também lá no HCTR a gente viu que vão ter waivers aqui nesse CRI, ou seja, eles vão ali reestruturar algumas coisas, mas aqui a gente ainda não tem muitas informações. Ele só informou que a operação segue adimplente, que eles manterão os investidores informados sobre quaisquer alterações com relação ao reperfilamento da dívida. Então ele tem aqui a taxa, né, média de CRI 10,44 mais IPCA e uma duration de 2,2 anos. A gente não sabe, aqui é mais um ponto de atenção, a gente não sabe se vai ter aqui carência, tá, de amortização de juros ou só carência de juros, enfim, ou amortização, não sei. A gente vai ter que aguardar, mas é mais uma porcentagem do PL que está sob risco, sob atenção. Seguindo, Deva tem aqui também 10% da carteira com risco de performance de obras. Então, a maior parte das operações que ainda não foram finalizadas já estão em fase final. Eles fizeram aqui algumas visitas, principalmente no empreendimento CRI Chemin, localizado em Franca e Araraquara. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque essa aqui é uma das maiores posições do fundo. Tem aqui um risco, como se fosse um risco de desenvolvimento, né? A gente vai ver aqui abaixo como que estão as obras e qual a porcentagem no PL. Então é mais um risco envolvido, porque a gente sabe que operações que estão nessa fase, elas são mais arriscadas do que a operação já, a obra concluída, tudo já mais sólido. DRE, a gente consegue ver aqui receita, então gerou mais de 14 milhões, distribuiu 12.600. Eu destaquei aqui provisionamento de custos, porque eu vi bastante gente perguntando o que é isso. Aqui é provisionamento da taxa de performance, tá? Ela é paga semestralmente, só que ela é provisionada mês a mês. Então aqui, ó, despesa com fundo,
foi de 1.126.000, isso não é mensal, né? E teve aqui o provisionamento de 429.000 de taxa de performance. Aqui um pouquinho desses gráficos, quem quiser pausar o vídeo para ver, segmentos, então aqui a gente consegue ver até onde tem os mais risco, né? Porcentagem da carteira de CRI protegida da deflação. Engraçado, isso aqui também é algo que eu quero comentar com vocês. Essa métrica geralmente não era muito falada, né, até o período de deflação, e os fundos high yield usam isso aqui como uma vantagem, né, a carteira protegida da deflação. Na verdade, é só uma característica do produto. Se você tem um produto high yield, você vai colocar essa proteção contra a deflação e o devedor vai ter que aceitar, porque ele tem menos potencial ali na negociação, menos poder de barganha. Agora, se eu vou em uma empresa muito grande e que o risco dela é muito baixo, ela vai querer cobrar ali contrapartidas para pegar o dinheiro emprestado. Então, ela vai querer colocar que se tiver deflação, essa deflação vai ser contada. E ela tem poder de barganha para isso. Então, simplesmente são características do fundo high yield e do fundo high grade. Obviamente, você tem ali como negociar um pouco, você tem um pouquinho de margem, mas é algo mais inerente à característica da operação. Então, high yield tem que ter proteção contra a deflação, porque você está tomando um risco muito alto, então você tem que conseguir exigir isso do seu devedor. Mas eu achei engraçado como os gestores começaram a trabalhar isso de uma forma mais midiática, assim, sendo que para mim é mais algo do produto. Mas tudo bem, faz parte, é importante você, investidor, saber disso. O gestor está na função dele de colocar aqui no relatório gerencial dessa forma. Vamos aqui ao portfólio. Então aqui a gente já consegue ver a primeira operação do fundo, que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês que eles visitaram, que tem um risco um pouco maior, simplesmente por estar ainda em obra. Eu vou até descer aqui para a gente já ver. Então olha aqui, andamento de obras, Chemin 56%, tá? E aqui embaixo, nível da carteira vendida que demonstra maturidade. Chemin também está aqui, 55%. Ou seja, ainda não vendeu e ainda não terminou de concluir a obra. Então, bastante risco. Por sinal, aqui eu já queria deixar uma sugestão para a gestora. Eu acho que seria muito bom se eles colocassem, talvez aqui embaixo ou na frente do nome da operação, a porcentagem que ela representa no PL. Porque o investidor ele vai bater o olho aqui e vai olhar, nossa, muitas operações aqui já concluídas, quase todas 100%. Só que essa operação é a maior do PL. Ela tem que estar destacada. Não basta eu saber a quantidade de operações que estão 100%. Se essas três operações aqui representarem, um exemplo, tá pessoal, 50% do PL e todas essas outras 2%, não adianta eu ter 20 obras concluídas, entendeu? Então seria importante, claro que dá para fazer, olhar o nome aqui e olhar lá em cima, que foi o que eu fiz, mas ficaria mais fácil. Bom, então eu comentei aqui com vocês do CRI Hope, do circuito das compras, do CRI One, são esses dois. Aqui também tem a segunda tranche do CRI das compras, do circuito das compras, Carvalho Hosking. Somando tudo isso e somando também XBXO, que também a gente sabe que não está pagando, eu posso até fazer um vídeo específico sobre esse problema, a gente encontra aqui então CRI One, CRI Hope e XBXO, que não estão pagando. Acredito eu. Hope com certeza não, XBXO não. CRI One a gente só tem a informação lá do HCTR que vai ter o waiver. Mas se ele não pagar, a gente já tem aqui 13,59. Circuito das compras, se não pagar, mais 5,47. Então a gente já tem aqui 19,6% sob risco, tá? De não pagar. E aqui a gente tem um risco adicional, que é um desenvolvimento de 6,63% maior posição do PL, que é aqui o CRI Chemin. Então a gente tem basicamente 25%, sendo 19% num risco quase inerente ali de não pagar, e um risco que é desenvolvimento, mas aparentemente está tudo bem ainda, que é o do Chemin. Então, quem for comprar esse fundo, não tem nada contra o fundo, só que tem que ter noção do risco. E se o preço que está lá em tela faz sentido para você comprar esse risco de 20, 25% do PL, beleza. Mas você tem que ter ciência disso. Alguns outros pontos que eu quero destacar. Tem alguns outros CRIs aqui, o GPK, por exemplo, tem o loteamento Goiás, que também tem uma taxa aqui salgada,
que podem ser que deem problema no futuro. A gente já viu em alguns outros fundos esses CRIs sofrendo um pouquinho, tá? Para finalizar, eu só queria deixar aqui mais um comentário com vocês, que é aqui. Ele tem essa posição relevante também, que é na gestão da própria casa, tá? E aí tem aqui, né, eu não gosto desse tipo de alocação, isso acontece infelizmente em vários fundos, faz parte, mas aqui é um fundo de fundos, tá, pessoal? Então o PL do DEVA vai sofrer, porque aqui, como a gente sabe, tem aquela questão do duplo desconto e tudo mais, aqui vai cair, e aí o PL do DEVA também vai cair um pouquinho. Pessoal, basicamente é isso, é um fundo que tem vários problemas, que não é só 5,5% do PL, como a gestão estava dizendo, ele tem muita coisa aqui sob risco, que a gente vai ter que acompanhar de perto. Obviamente, é um fundo high yield, então é esperado que ele sofra mais que high grade, principalmente agora no início da crise, se acentuando, mas que a gente tem que acompanhar e também sempre verificar a qualidade da gestão, tá, pessoal? Durante todo esse problema de crise que a gente vai viver, está vivendo, ao final de tudo isso, pelo menos para mim, espero que para vocês também, a gente vai conseguir dar uma separada aí do joio do trigo para focar nas melhores gestoras, para ver quais gestoras trabalharam bem, trabalharam com eficiência, com transparência, para lá no longo prazo a gente ficar só com o melhor do que o mercado nos oferece na nossa carteira. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, então deixa o like, se inscreve, lembrando o grupo do Telegram na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Valeu!